Eu sim. Boa noite, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Como a Daiane disse, eu já sou de casa. Fico muito feliz, muito contente de poder falar um pouco da palavra de Deus para vocês, que é com muito gosto e com muito carinho que eu faço isso. Hoje nós vamos ler, o evangelho de hoje e vamos meditar o que Jesus tem para nos dizer. O evangelho de hoje, ele está lá em Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós disseste: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o que Jesus ele vem nos dizer hoje? Por duas vezes, se eu não me engano, no Evangelho, Jesus vem comparar nós como crianças, mas essas duas vezes são positivas, Quando Jesus fala: se vós não fordes como crianças, não entrareis no reino de Deus, ou deixai vir a mim as crianças, Nesse sentido é positivo, mas hoje Jesus vem comparar no sentido negativo da criança. E qual é o sentido negativo da criança? É uma criança birrenta, Aquela criança que nada tá bom. Se tem bênção, tá reclamando. Se tem tristeza, tá reclamando. É aqui no sentido quando Jesus fala tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Aí Jesus vem explicar para nós o que é a flauta e o que é a lamentação. Lamentação, Jesus veio falar. Veio João Batista, que pregou, que exortou a conversão, que falava raça de víboras, e achavam que era exagero e não acolheram a mensagem de João Batista. Ah, tudo bem, é uma mensagem pesada de João Batista. Então veio Jesus, que comia com os pecadores, que acolhia os pecadores, que chamava a conversão, mas também de uma forma diferente, assim, mais misericordiosa, mais amorosa. O que aconteceu? Também não acolheram Jesus. Mas então, afinal de contas, o que vocês querem, Jesus nesse evangelho está perguntando para nós hoje: o que vocês querem? Se a flauta, a alegria não tá bom, se Jesus não tá bom, se a lamentação, João Batista, a exortação, a conversão não tá bom, e o que tá bom, A gente tem que entender que Deus nos visita de várias maneiras, mas aqui em especial Ele está colocando a tristeza, o sofrimento, ou a alegria e a bênção. Tem essas duas maneiras que Deus visita a cada um de nós. E qual que deve ser o nosso comportamento, diante dessas visitas de Deus? Não pode ser um comportamento infantil, esse comportamento que Jesus está repreendendo, O fato de, é aquela coisa assim, tá bom, mas não tá do meu jeito. Ai, tá ruim, não quero desse jeito também. Não quero de jeito nenhum. A fé, ela não pode ser
infantil, ela tem que ser uma fé madura, uma fé firme em Jesus Cristo, uma fé que dê frutos, né? Para que a gente possa crescer em santidade. E dessa maneira, sendo infantil, né, digamos assim, a gente nunca vai crescer em santidade. A gente nunca vai dar os frutos que Jesus espera de nós, né? Tem 3 formas da gente ter esse comportamento infantil, né? Uma delas é essa, né? De nada tá bom para mim, se Deus me atender, tudo bem, até que vai. Mas se Deus não me atender também, aí eu vou ficar emburrada com Deus, né? Isso é um comportamento infantil. A outro comportamento infantil, como é que a criança se comporta? Ela é distraída, ela tá lá brincando com as coisas, ela acha que tudo é brincadeira, né? E a gente também não pode levar essa fé nesse sentido também para esse lado infantil, né? De que tudo é brincadeira, nada eu vou levar a sério. Não, tem os mandamentos lá, mas em vez de cumprir os mandamentos, em vez de obedecer o evangelho, em vez de viver o evangelho, eu tô levando a vida na brincadeira. Eu acho que tá tudo bem para mim porque o importante é ser feliz. Isso não é uma fé madura, uma fé firme em Jesus Cristo. Um outro comportamento infantil da fé também seria o fato de você não saber dar testemunho da fé que você tem. Porque hoje, por exemplo, nós celebramos, né, digamos assim, recordamos a memória, né, fazemos memória, se diz, de 2 mártires da Coreia, André e Paulo. Eles viveram no século XVIII, se eu não me engano. E eles foram firmes na fé, eles tiveram uma fé madura a ponto de chegar até o martírio para poder evangelizar aquele povo, para poder dizer que Jesus é a salvação e levar o cristianismo para a Coreia, né? Mas hoje o que nós vemos? Cristãos frouxos e cristãos infantis, que não conseguem dar o testemunho de Jesus Cristo. Por medo de quê? Por medo de ofender as pessoas. Lógico que a gente não deve entrar em conflito com ninguém, mas a gente também não pode ter medo de pregar aquilo que a gente crê, daquilo que a gente acredita. Eu acredito que Jesus salva, está lá no Evangelho isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então é isso que eu vou pregar. Não vou discutir, não vou brigar, não vou bater em ninguém, mas eu não vou ceder a minha fé, falar que, tá bom, então pode ser que seja de outro jeito. Não, se eu sou cristã e eu creio nisso, eu tenho que pregar isso com firmeza no meu coração, porque como disse Jesus, né? Se você me negar, eu te negarei diante de meu Pai que estás nos céus, né? Então, é isso também que durante a semana nós vimos na primeira leitura, essa questão dessa palavra que é verdade, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Qual é a verdade? Jesus veio para salvar os pecadores. Então, nós precisamos amadurecer a nossa fé, amadurecer a nossa forma de pensar, amadurecer a nossa forma de agir, para que Jesus possa realmente transformar a nossa vida. Às vezes as coisas não estão fluindo como a gente gostaria, porque a gente acha que está brincando ainda de ser cristão, brincando ainda como aquelas crianças do Evangelho, né? Se toca flauta, não dança, se toca lamentação, não chora, não faz nada, nada tá bom, é aquela pessoa não me rele, não me toque. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele corrige como um pai amoroso. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, veja se não é uma correção de Deus, uma correção do Pai.
Porque essas correções, esses tipos de sofrimentos que a gente passa, né, para ser corrigido, quando a gente é corrigido, né, é um tipo de sofrimento, não é legal, né, ser corrigido, ser chamado a atenção, sofrer ali um pouquinho. Mas é para o nosso bem, é para o nosso amadurecimento. É assim que os nossos pais fazem conosco, é assim que Deus faz com a gente. Então, sempre para amadurecer a fé. Nunca vai ser algo perdido para nós, um sofrimento, uma lamentação, uma exortação, igual João Batista fazia. Assim como também nós vemos o outro lado, de que sim, tem as bênçãos, tem as graças, tem o amor de Deus, o amor de Jesus que acolhe e nos perdoa, mas é sempre uma coisa unida com a outra. E a gente tem que, como se diz, dançar conforme a música, né? Eu não posso reclamar do meu sofrimento, ficar aí me lamuriando, murmurando. E também, quando acontece alguma coisa boa, aconteceu, mas podia ser melhor. Sempre tem assim, né? Aconteceu, mas podia ser melhor. Então, ter essa humildade, ter essa gratidão no coração para poder acolher a palavra de Deus, para acolher os frutos que Jesus quer que demos, né, para que a gente dê bastante frutos, né? Frutos, e qual é os frutos do Espírito? Tá lá em Gálatas, né? A bondade, a paciência, a amabilidade, a fidelidade. Tudo isso é um fruto do Espírito, e tudo isso eu preciso de uma fé madura. Não estamos aqui brincando de ser cristão, porque a salvação ela é séria. É claro que Jesus já morreu para nos salvar, mas agora é papel nosso não perder essa responsabilidade de que Jesus nos salvou, não perder essa salvação. Não podemos estar desatentos, estar distraídos, né? Então, assim, que hoje fique essa mensagem para nós de que todos os dias agora a gente peça em nossa oração a graça de ter essa fé madura. Peçamos a Deus a graça de, primeiramente, o que precisamos? Abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração para a palavra de Deus, que é a verdade. Se eu creio, se eu me digo cristã, eu creio, então eu abro o meu coração para acolher, seja ela uma exortação, um convite à conversão em algo que eu preciso melhorar. Qual é algo da minha vida que eu preciso melhorar? Que Jesus, que, digamos assim, que João Batista está vindo falar assim, olha, convertei-vos. Qual é a área da minha vida que eu preciso mudar? Né? Ter essa humildade de reconhecer. Mas também, qual é a área da minha vida que Jesus está vindo também me falar? Olha essa bênção que eu te dei. Olha essa vida que eu te dei, porque tem muitas coisas boas na nossa vida. Muitas coisas que as graças de Deus vêm para nós, né? Em tudo que nos acontece, Deus está. Seja na lamentação, ou seja na flauta ou na alegria, né? Então, essa humildade, essa capacidade de abrir o coração para qualquer circunstância que Deus nos visitar. Porque é aí que a gente vai dar frutos de santidade, frutos que nos leva para Deus, que nos leva para o céu. Então, vamos pedir hoje para que o Espírito Santo venha sobre nós, abrir o nosso coração, dar-nos sabedoria, dar-nos inteligência, discernimento, para que a gente possa saber esses momentos da nossa vida, reconhecer esses momentos e saber qual é a virtude que eu posso tirar dali, né?
um sofrimento sempre vai te tirar uma virtude. Todo mundo lembra da paciência, né? Então, é uma virtude. Então, o sofrimento sempre vai te dar uma virtude. Então, ele nunca é mal por si só. E a alegria também dá uma virtude, que é a virtude da gratidão. Então, que possamos ter essas virtudes, essa ciência, né, de reconhecer que Deus está em tudo. E dançar, sim, conforme a música. Se Deus mandou a gente chorar, a gente chora. Se Deus mandou a gente dançar, a gente dança. E louvado seja Deus por isso, né? Então, que fique essa mensagem para nós na noite de hoje.